E você comentou de alguns livros que você refez. Isso é algo que me chamou a atenção, né? De penso como é que é esse processo, né? Aqui eu tenho uma edição bem antiga do Urashima Taro, e a primeira vez que eu conheci o Pássaro do Poente, que é o conto de abertura, foi no livro Era, solo, né? E é, depois é, eu não tenho aqui o Pássaro do Poente mais antigo, mas vi, né, que você refez, né, esse conto. E, enfim, as duas, eu gosto das duas, mas tem vários autores que se debruçam sobre o próprio trabalho e refazem, né? Eu acho isso muito interessante. O André Neves, por exemplo, ele sempre refaz os livros, porque o livro, a gente pode dizer assim, que é um processo, né? Mesmo que ele foi publicado, ele poderia ser outra coisa, né? É que a gente pega esse momento e é. publica nesse, nesse meio do caminho, né? E está sempre em movimento. Então, como é que é para você debruçar sobre obras mais antigas que você já desenhou? Que sensações que você tem disso? Enfim, como que é? Ou quando que surge talvez essa necessidade, mesmo com tantos novos projetos à vista, de reencontrar um trabalho mais antigo? Olha, tem algumas histórias que eu não quero deixar para trás. É que no que a gente. O mundo editorial também muda muito, né? Às vezes a gente muda de editora, muda de caminho. Mas tem algumas histórias que foram tão importantes para mim e são tão conhecidos. Um caso foi Momotaro, né? Eu achava que poderia relançar, mas a gente também, no caminho longo, vai aprender. Eu nem fazia sumiê quando eu lancei o primeiro. Então, quando você tem uma chance de refazer, já é outro livro, já é quase outro livro, mesmo porque o texto também foi outro. A Princesa da Lua é um que eu não fiz ainda, eu não relancei, mas eu não sei se seria relançamento. Eu acho que seria um outro livro, talvez seja até. Pode ser consumir, ou pode não ser, mas eu ainda não cheguei a pensar, mas tenho planos de, de relançar. Tem vários livros que vêm outras ideias, aí que é o problema. É, é um pouco esse caminho do artista que tem vontade de experimentar. Sim. E sempre acaba estando em movimento. Agora, tem um pouco da personalidade. Por exemplo, mesmo quando eu vejo autores japoneses, eu vejo aqueles que gostam de apostar num único material. Aliás, japoneses mais ainda, acho que lá no Japão é mais comum. No Brasil eu vejo também que tem alguns que gostam de... A Cris, por exemplo, né, usa bastante aquarela, Aquarela, né? ela A mergulha fundo na apaixonada. aquarela. O Cárcamo, né, o mestre de aquarela também. Tem alguns que adotaram acrílica pelas possibilidades múltiplas. Alguns usam a colagem. Então eu sinto que tem muito a ver com personalidade. Eu gosto de experimentar, apesar de que cada vez mais eu estou indo no simples, como que eu posso trabalhar em qualquer lugar e não precisa de tanto material. Um lápis, né? Aquarela também é fácil misturar um pouquinho com grafite, mas um grafite, por exemplo, um carvão, né? O sumiê. Se for texto, você tem um computador. Né? Mas eu gosto, dentro disso, experimentar. Eu acho que tem um pouco tem a ver muito com de personalidade, com o processo de cada um. Acho que é por isso. Sim. Agora, acho que todos têm uma vontade de mexer um pouco naquele trabalho antigo, que a gente olha com Perfeito. distância, né? Distância, fala, oxa, aqui poderia ter feito assim, assado, ou já que é assim, vamos mudar tudo. Tem uma frase, acho que da Clarice, né? Que ela diz que os livros, para ela, né? Os livros são como filhos perdidos no mundo. Ela, né, dizia que depois que publicava, não queria saber mais deles, assim, né? Para não realmente não ter Para não ter essa. esse drama, né? Mas livro De ilustrado, revisitar.
Mas livro ilustrado mais ainda, porque você tem a outra possibilidade, um outro ilustrador. Aí já é outro livro também, né? A outra parceria. Sim. E para finalizar, eu vou até ler aqui a pergunta, que é um pouquinho longa, mas é só para contextualizar, né? Que é a questão de representatividade, porque eu já vi algumas autoras falando sobre representatividade nipo-brasileira nos livros, né? Que também é muito interessante. Então, a gente fala muito disso porque de representatividade nas diferentes produções artísticas, ainda mais num país extremamente diversificado como o Brasil, né, que tem uma mescla muito grande de culturas e de povos e de tradições. E você traz muitos aspectos de cultura nipo-brasileira nos seus livros, como o que a gente já falou aqui, né, a vida nas comunidades imigrantes, o trabalho no campo, a mescla cultural e até mesmo lendas tradicionais japonesas que se assemelham às do folclore brasileiro, como aquele seu livro Festa no Céu e Festa no Mar. E como você enxerga esse cenário atualmente, de protagonistas nipo-brasileiros em obras como escritas, por exemplo? Eu separei aqui, acho que outro expoente é a Janaína Tokitaka, e tem o Oscar Nakazato também, que é um autor de romance, de ficção, trazendo essa, assim, não personagens ou japoneses ou nipo-brasileiros como personagens secundários, mas sempre protagonizando as próprias histórias, que nos seus livros são, acho que praticamente todos, né? Tem Ori, livro de Sayuri, que são, além das lendas, marcadamente que tem um traço, digamos que são japoneses ou descendentes, ou, né? Os outros é muito mais pela estética e vai depender muito do leitor. Por exemplo, A Visita, quando um amigo leu fora de São Paulo, numa região que não tem muitos orientais, não vão ler como... E nem precisa. Uhum. Nem precisa. O meu nome está lá e a estética está lá. Então, é um pouco assim que eu trago também. Tem vários livros, como Corrida dos Caracóis, que eu peguei pelo olhar de espanto de uma criança, independente se é Nisei ou se é o que é. Alguns podem até achar que são, outros não. Alguns são mais marcados, né? Também eu gosto de variar. Uhum. Agora, o que caracteriza bastante, talvez, tenha a ver mais a parte estética. E eu trouxe um agora, que eu falei da novidade. Opa! Esse aqui. A máquina de retrato. Deve estar chegando nas livrarias, que é uma história inspirada no meu pai, que faz par, por enquanto, com esse, né? Que é o Guardião da... o Guardião da Bola, que é o mesmo personagem. Que máximo. Eu coloquei um retrato aqui, dos meu pai e meu tio pequeno, apesar de que eu não coloquei para quem é. Né? Alguns meninos podem se identificar. E na biografia. Esses retratos aqui são desenhos, que é a última página, são desenhos que traz, se alguém for pesquisar, talvez vá perceber, tem um retrato inspirado na plantação de algodão. Eu gosto muito de deixar em aberto também. Sim. No final, eu trouxe algumas, mas na parte da biografia, né? Tem retratos da minha família, do meu pai mesmo já um pouco mais velho, casando, tal, com a minha mãe e tal. Então, eu gosto de trazer também, assim, de uma forma sutil, porque a história tem a ver com uma emoção humana, universal, né? No entanto, essas pequenas características, por exemplo, essa história tem a roça, tem deixa eu mostrar, tem uma plantação de algodão que esteticamente eu quis colocar porque foi da infância do meu pai. Tem aqui um caipira inspirado no quadro Caipira. Opa, a posição dele. Perfeito. Apenas a posição do caipira do Almeida Júnior,
mas pode ter ficado diferente, mas a inspiração veio dali, aquela posição, né? Tem um menino com um bornal, né? Eu acho que essa mistura, talvez, hoje analisando, é difícil analisar o nosso trabalho. Essa mistura desse vazio com um leve rústico da roça, que caracteriza um pouco o meu trabalho, né? Quanto à representatividade, eu acho que vai acontecendo naturalmente, no que eu participo de bate-papos, no que eu trago. Eu acho que tem muito. Hoje eu acho importantíssimo que o Brasil tenha consciência de que nós somos um país diverso, e aí que está o bonito. Sim. Né? Quando o Brasil tiver a consciência de que a diversidade é uma das características mais bonitas, né? Não, a inclusão é uma coisa, deveria ser natural, né? Sim, eu achava, quando eu escrevi o livro de Sayuri, talvez eu me alongue um pouquinho, quando eu escrevi os livros de Sayuri, em 2008, uma pessoa me perguntou, mas você acha que se tiver uma guerra, hoje os Nikkeis vão ser discriminados? Eu falei, se tiver uma guerra, sim, ainda bem que não vai ter. Só que agora a gente vê uma situação, né, em que, eu vou dar um exemplo de quando eu viajei ano passado para fora, aqui na América Latina, né? As pessoas falavam, não, mas do Brasil você não pode ser, o Brasil você não tem cara, né? Sim. Mas fora disso também nos chamavam, eu e minhas irmãs, de China, né? Ou seja, pode ser chinesa ou japa, o que for, mas assim, de uma forma pejorativa, às vezes, né? De você excluir pela aparência. Sim. Como se não fosse brasileiro. Isso que eu acho que é problemático, porque se considerar que o Brasil é diverso, pode ter, né? Pode ter descendente de tudo que é. Então, assim, nesse sentido, a representatividade na literatura, eu acho que já acontece, talvez alguns ilustradores pode até passar despercebido quando vê só a ilustração, mas tem bastante também. Tem vários, se você vê o nome, né? Se você vê a biografia, também tem. À medida que tem essa inclusão ou cada vez mais evidente a necessidade de falar da diversidade, seja dos negros, dos indígenas, dos asiáticos, né? Eu acho que vai aumentando essa consciência de que o Brasil é diverso. Em número, talvez os Niceis sejam até em minoria, porque quando a gente sai de São Paulo, me pergunta também de onde eu vim. Sim. Né? Que aqui é muito presente, né? De onde eu vim, e talvez por ver a aparência, já logo pensa que não é brasileiro, né? Mas São Paulo, estando em São Paulo, é uma coisa... para mim é mais difícil de... Até eu esqueço, né? Sim. Que eu posso estar sendo diferente, porque em São Paulo é muito diverso, né? É o que eu acho mais gostoso, com todo o problema que tem em São Paulo, a diversidade, né? Enfim, não sei se eu falei muito. Não, foi. Mas foi ótimo. Mas eu acho legal hoje em dia tem grupos maiores de não só na literatura, mas principalmente na área de audiovisual. Acho que porque aí sim, na escrita eu acho até um pouco mais tranquilo você publicar, se tiver um bom portfólio, mas no audiovisual acontecia muito ainda acontece, acho, de papéis estereotipados. Sim. Então por isso também na literatura eu gosto de trazer personagens reais, que pode estar em vários lugares, que pode trazer, que traz sentimentos universais e que vivenciam talvez algumas coisas peculiares por estar na roça. Isso porque eu também me sinto atraída. Eu estou lendo, na hora que eu estou lendo livros de autores de longe, algum elemento extremamente peculiar, né?
Então é isso. Acho que me alonguei nessa última pergunta. É uma pergunta difícil mesmo, digamos assim, mas acho que é importante, porque a gente tem conversado muito sobre a importância de enaltecer mesmo a diversidade, entender o Brasil, né, como um país diverso, né? Uhum. Agora, eu não acho necessário também o fato de só por eu, autora, ser descendente, Nisei, só por isso olhar meus personagens, já entrar com uma ideia pré-concebida de que, então, se ela está falando que inspirou na sua infância, esse personagem deve ser também, né? Sim. Isso acho que eu prefiro que o leitor também não entre pelo encantamento. Sim, mas é até uma discussão, né? Então, por exemplo, que autores ou ilustradores negros só devam fazer livros com essa temática. Isso acontece muito. Eu já vi uma vez o Daniel Munduruku comentando sobre isso, né? De que, claro, ele traz todo esse universo Munduruku, universo indígena, mas ele também escreve outras coisas, né? E que não necessariamente estão associadas ao seu povo, à sua etnia. E acho que a diversidade é um pouco isso. É você poder escrever sobre o que você quiser, inclusive de suas próprias experiências, né? Mas também trazendo outras temáticas, desde que, claro, com consciência, com pesquisa. O tema, o sentimento humano, ele é universal. Sim. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é que talvez, por exemplo, não há necessidade de, quando a gente entra no universo das lendas japonesas, você consegue fazer muitos paralelos com o mito daqui, do Brasil, dos outros mundos. Não precisa ser sobre imigração ou para falar de imigração, né? Então, E também, assim, acho que eu tenho algumas histórias que eu quero marcar mais. Tá, esse é onde eu também queira colocar em primeiro plano, tá? Essa história, o meu avô, que era japonês, então tinha esse hábito. Também é uma outra vontade, quando eu for contar desse mundo de Asahi, eu acho que eu não vou poder me omitir, né? Agora, uma coisa que eu fiz muita pesquisa, o livro que eu precisei de uma pesquisa em respeito à comunidade, em respeito, que é uma história não só inspirado, apesar de ser inspirado em minha mãe, mas também inspirado numa história de uma comunidade, então eu acho que eu tinha uma certa responsabilidade, não era, apesar de ser, não é biografia, né? Ou poderia ser biografia de uma comunidade, foi nesse livro, os livros de Sayuri. Aí, enquanto posso dizer que o que está aqui tem a ver com fatos reais, né? Apesar de amarração, ele é uma forma de ficção, mas poderia dizer que inspirado na história da minha mãe, mas de toda uma comunidade que viveu uma coisa semelhante. Tanto eu fiquei feliz quando historiadores leram, né? Então, acho que falei, esse é um livro que traz mesmo uma história de uma comunidade, mas história, no fim, acaba sendo uma história da comunidade, mas do Brasil também pouco conhecido, né? Lúcia, muito obrigado. Olha eu que agradeço. Até esquecemos da hora. Mas eu queria deixar um super abraço para os leitores, você como mediador, né, de leitura, eu deixo aqui também um super agradecimento. A gente depende muito dos professores, bibliotecários, que faz essa ponte linda. E espero torcer para que tenha um encontro numa próxima aí, né? Encontro ao vivo. Sim, já vão me convencer um pouquinho. Já vão me conhecer desejamos. E foi uma aula também, a Edu que agradece, tenho certeza que os alunos vão adorar. E também o meu desejo mais profundo é que em breve a gente se encontre presencialmente, com saúde, com segurança, para discutir minuciosamente aí, livro a livro, com os alunos. Muito, muito obrigado. Obrigada. Agradeço mesmo. Tchau, então, tchau. Tchau.